Preciso te atualizar também sobre a reviravolta entre São Paulo e Rafinha. Tem detalhes sobre as contas no São Paulo. Zubeldia respondendo sobre a chance de deixar o São Paulo. Bora trazer todas essas notícias. Antes de me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Bora falar sobre mais uma reviravolta agora no São Paulo. Havia contado para vocês, depois de ouvir do empresário do Rafinha, que o jogador ficaria no tricolor até o fim do Campeonato Paulista, mas nessa sexta-feira surgiu a notícia de que São Paulo e Rafinha desistiram do acordo e que o lateral de 39 anos de idade vai jogar no Curitiba ao longo de 2025, fica para a disputa do Campeonato Paranaense e também para a Série B, e aí é uma mudança importante. Se no São Paulo ele jogaria por apenas 3 meses, no Coxa vai estender sua carreira por mais 12 meses. Atleta que está nos últimos momentos da carreira e que curte um período de férias na Alemanha. Ele é esperado em Curitiba depois dessa volta das férias para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Se o Rafinha não fica, só aumenta a necessidade do tricolor de buscar mais um jogador para a posição, até porque o Moreira deve ser utilizado como moeda de troca para a liberação antecipada do Wendel, reforço que vem do Porto. Preciso te atualizar agora sobre Galopo. Meio-campista que pertence ao São Paulo, setoristas do Santos afirmam que o Peixe chegou a um acordo com o tricolor para um empréstimo do argentino de 25 anos de idade, empréstimo por uma temporada. Importante lembrar que a definição ainda passa pelo jogador, o Galopo, que já havia recusado no meio do ano propostas do Boca Juniors e do Rosário Central. O Santos tem feito esforços para que o Galopo se torne uma das peças-chave do time no próximo ano. Já havia tentado inclusive incluí-lo numa negociação, algo que não aconteceu. Se o Galopo concordar, o São Paulo deve abrir mão do atleta, que custou mais de 5 milhões de dólares e que não tem conseguido jogar sua última aparição em 16 de outubro. Ele esteve em campo por 7 minutos contra o Vasco. Vale a lembrança também de que o Galopo está em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. O Santos quer saber se o Luciano sai mesmo. Se pintar uma proposta razoavelmente boa, vai acontecer. Negócio é a mesma resposta que a pessoa do São Paulo me deu em relação ao Rato. Eu perguntei para uma pessoa importante do São Paulo sobre Rato e a pessoa respondeu que vai depender da grana. Bora falar agora sobre o São Paulo, que aprovou nessa semana a sua previsão orçamentária para 2025. E o tricolor projeta uma receita, um superávit de 45 milhões de reais. Importante dizer que essa aprovação aconteceu com dificuldade. Foram 163 votos a favor, mas 42 votos contrários. Não é muito comum que por uma previsão orçamentária exista tanta rejeição. Tricolor que vai, a partir do ano que vem, passar a ter um rígido controle das finanças. Isso porque o São Paulo se acertou com o FIDIC, um fundo que vai captar 240 milhões e faz uma série de exigências, entre elas de que o São Paulo sempre seja superavitário. Além disso, o tricolor não vai poder gastar mais do que 350 milhões de reais ao longo da temporada com o departamento de futebol. A previsão orçamentária do São Paulo indica uma receita de 859 milhões para a próxima temporada, com 815 milhões de gastos, incluindo futebol e outras despesas, além de pagamentos de dívidas. Sobre o São Paulo, qual investidor vai comprar numa base para ficar com 35% das vendas, sendo que com o Vasco ficará com 100%? E outra, o São Paulo tem dívida parecida com o Vasco, de 700 milhões, e precisa vender jogadores. Fabrício, eu deixo trazer um bastidorzinho importante, né? Foram até vocês que me alertaram, como vocês fazem com enorme frequência, que o Vasco tem dívidas e o São Paulo não tem. Ou que o São Paulo nesse negócio não teria. E não teria mesmo, porque o São Paulo montaria uma empresa para administrar o futebol de base e essa empresa começaria absolutamente sem dívida nenhuma, tá? Toda a grana investida seria utilizada, seria transformada em patrimônio. De maneira mais distante, comprar um clube como o Vasco ou se tornar sócio da base do São Paulo, eu preferiria comprar um clube como o Vasco. Mas eu não sei o que o Marinacci está pensando, o quanto ele está incomodado em pagar dívidas, enfim. Mas é essa a resposta que a gente vai ter nas próximas semanas, ou um ou outro, tá? O São Paulo já deixou bem claro para o Marinacci que não aceita que ele feche com o São Paulo e depois compre o Vasco. O São Paulo não vai aceitar de jeito nenhum que coloquem o São Paulo meio que uma espécie de filial do Vasco, ou pior, né? Abaixo do Vasco, porque o Vasco seria um time do grupo do Marinacci, enquanto o São Paulo não. Perguntando se o Dybala vem para o São Paulo, 2 fontes do São Paulo descartaram por completo.
ouvi dizer, inclusive, acho que foi o André, né, quem contou, que a Superbet estava disposta a ajudar com o pagamento dos salários do Dybala. O São Paulo não confirma, pelo contrário, o São Paulo descarta essa negociação. Numa dessas, o que pode acontecer é a Superbet ajudar nos pagamentos do salário do Oscar. Quando o magnata grego chega no São Paulo, Paulo, a expectativa do São Paulo é de que o contrato com o Marinakis seja assinado em janeiro, tá? Possivelmente na segunda quinzena de janeiro existe esse acordo para assinatura. E há necessidade de aprovação no Conselho Deliberativo. É importante fazer essa ressalva. O São Paulo já trabalha politicamente para que isso seja aprovado. Rogerinho, santo oficial. A torcida consegue convencer a esposa do Oscar? O Rogerinho até trouxe essa informação no programa do Neto hoje, e o Veloso e o Neto meio que ironizaram, né? Cara, não seria a primeira vez no São Paulo. O Lucas Moura estava encontrando muita dificuldade em voltar para o São Paulo, porque a esposa dele estava com medo da violência, de tudo mais. Os torcedores do São Paulo fizeram uma baita campanha e a coisa virou. E o Lucas Moura, como todo mundo sabe, virou jogador do São Paulo, tá? O Oscar tirou foto com o Matheus Alves, meia do Sub-20. Pois é, algumas coisas que animaram o torcedor do São Paulo, né? O Oscar assinando uma camisa do São Paulo, dando autógrafo, a esposa do Oscar respondendo a pessoas que mandaram mensagem e curtindo essa história de as pessoas estarem pedindo para ele voltar, enfim. São sinalizações. Assim, se o Oscar tivesse completamente alijado dessa possibilidade, eu acho que o Oscar nem alimentaria essa esperança, certo? E o Jorge Carrascal no São Paulo procede. Um jornalista colombiano cravou. Seria um ótimo nome para o meio-campo. O Carrascal não é um atacante de lado de campo? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Dynamo Moscou, 26 anos de idade, tá? Atacante, ele joga de ponta direita ou ponta esquerda. Então, assim, ó, por mais que estejam cravando, o São Paulo não vai dar muitos tiros em relação a contratações, porque o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo vai buscar um lateral esquerdo, eventualmente um segundo lateral esquerdo, que é um lateral direito e um camisa 10. Atacante de lado de campo não será contratado, até porque, por exemplo, você traz o Carrascal, você freia o espaço para William Gomes, Henrique, Ferreira, entre outros, tá? Então, não tô botando fé nessa história não, até por tudo que eu tenho ouvido de pessoas do São Paulo com quem eu falo com alguma frequência. Bora falar agora sobre Luiz Ubeldia. O técnico do São Paulo resolveu se pronunciar. Ele que já foi especulado como possível saída do São Paulo por decisão do Tricolor, teve sua confirmação garantida pelos dirigentes. E o Zubeldia deu uma declaração importante, abre aspas, para ele. Já tive propostas da seleção do Equador e de uma outra equipe importante, mas meu dever e compromisso é com o São Paulo. Já disse ao Belmonte e ao Rui Costa que pode vir o Real Madrid, que eu não vou sair. Por minha decisão e para não causar um dano ao São Paulo, sou comprometido, me jogo no projeto, fecha aspas. Declaração importante do técnico argentino, que esteve longe de fazer um grande trabalho, mas deixou uma impressão razoável nessa temporada de 2024. O vínculo dele se encerra em dezembro de 2025 e o São Paulo já está em meio ao planejamento para a próxima temporada, com o Wendel, lateral esquerdo, muito perto de ser contratado, e com tratativas com o Oscar, a esperança de que o meio atacante, que está livre no mercado, possa virar reforço. Só para completar o noticiário do São Paulo, o Wellington Rato recusou, ou melhor, o São Paulo recusou a primeira proposta do Vitória pelo Wellington Rato. O time baiano ofereceu na avaliação do São Paulo pouco, Tricolor quer mais dinheiro para que o negócio avance. O Wellington Rato já sinalizou que topa ser o protagonista do time do Thiago Carpini e o negócio pode acontecer nos próximos dias. Sobre o Wendel e Oscar, o Bruno, as tratativas entre São Paulo e o Wendel estão fechadas, as negociações entre São Paulo e Porto avançaram. Tendência é que o Moreira seja emprestado por uma temporada e agora as partes só estavam discutindo se vai ser uma opção de compra ou obrigação de compra, tá? Assim que esse martelo for batido, o Wendel vira jogador. Sobre o Oscar, há uma novidade importante. Na semana passada, o Blihal já meio que desestimulou o torcedor são paulino com a informação de que a família do Oscar preferiria continuar fora do país, mais especificamente na Europa. Mas os torcedores do São Paulo têm feito uma campanha grande para que o Oscar e a esposa dele venham para o Brasil. E a esposa até chegou a comentar que tem recebido muitas mensagens, tem respondido algumas com o coração. O próprio Oscar deu curtidas a torcedores do São Paulo que pediam a sua vinda em definitivo. Tudo isso pode ser
toda essa campanha pode acabar mudando a ideia do Oscar. Vale a lembrança de que algo parecido aconteceu quando da contratação do Lucas Moura. A esposa do Lucas estava muito em dúvida se valia a pena ou não vir para o Brasil, e aí, diante de um movimento bem grande de torcedores do São Paulo, ela se convenceu de que poderia se dar certo, e até agora a coisa tem funcionado bem. Mas aí sobre o São Paulo, tá? Uma pessoa, só para vocês entenderem, o Marinacks hoje negocia com o São Paulo e com o Vasco, em compassos diferentes, tá? Negociações com o São Paulo no estágio mais avançado, as negociações com o Vasco ainda na parte das diligências, que nada mais são do que averiguações das contas, das dívidas, dos passivos, do patrimônio. O Marinacks está tendo acesso a todos os dados para que possa definir pela proposta ou não. Em relação ao São Paulo, tem algumas atualizações importantes, a principal delas. Segundo essa fonte importante do São Paulo, tem participação direta nas tratativas com o Marinacks. A ideia do São Paulo é sacramentar o acordo em janeiro, tá? Existe um prazo que já foi dado entre as partes para que tudo seja assinado em janeiro. O Marinacks já teve acesso ao contrato que o São Paulo sugere. Esse contrato está sendo avaliado pelo grego. Se ele der o ok, aí parte-se para os últimos detalhes burocráticos e para o pagamento de um valor que pode chegar a 100 milhões de dólares. Havia dito para você que as histórias do São Paulo, de que o dinheiro para a base são lorota, até porque qual clube vai querer parceria de 50 milhões para pôr na sua base? Vini, você tinha um fundo de razão sim, tá? O Vinícius foi um dos primeiros a falarem aqui na live que estava estranha essa história de um investimento só na base. No papo que eu tive ontem com uma pessoa do São Paulo, ela admitiu que parte da grana pode ser utilizada assim no time profissional. Até porque 100 milhões de dólares, que é quanto o Marinacks pretende gastar, equivalem hoje a mais ou menos 600 milhões de reais. É muito dinheiro para você investir apenas na base, tá? Então, não sei se os caras estão tentando ludibriar na possibilidade de utilização da grana do Marinacks para uma, entre aspas, SAF do São Paulo, mas enfim, é o que está rolando. Inclusive europeu. O Oscar vale todo esse esforço, 33 anos, quase 10 anos de China, tenho dúvidas. Fabião, a verdade é que no futebol, quando você faz uma contratação, não dá para ter certeza de nada, né? Mesmo o Facundo Torres, que veio da Major League Soccer com excelentes números, dá para cravar que ele vai arrebentar com a camisa do Palmeiras? Não. Sobre o Oscar, 8 anos jogando na China, nível de competição muito menor, nível de treinamentos muito menor, intensidade baixíssima, embora ele esteja voando por lá. Acho que o São Paulo pensa no Oscar muito por tudo que ele segue mostrando, mesmo no campeonato de nível mais baixo, mas mais do que isso, porque há uma escassez gigante de meias atacantes. Quem que o São Paulo, com pouquíssima condição de investimento para aquisição de direitos econômicos, poderia contratar? Paulo Henrique Ganso? Entre Ganso e Oscar, eu prefiro Oscar. Garro, sem chance. Alan Patrick, sem chance. Esse mercado do camisa 10 é muito difícil. Por exemplo, o Corinthians investiu 6 milhões de dólares no Rodrigo Garro, um baita golaço, acertou em cheio, mas está pagando 2 milhões de reais por mês ao Igor Coronado e errou. Enfim, se o São Paulo consegue fechar a contratação do Oscar para pagar ele o mesmo que paga ao Lucas Moura, 1,5 milhão de reais por mês, eu acho bom negócio. Eu acho uma aposta justificável, tá? Mas fica à vontade para mandar também a sua opinião, agradecendo o superchat. Gustavo Serra. Nicola, a probabilidade de o Wendel e o Oscar chegarem de 1 a 10. O Wendel eu vou colocar 9,5. O Oscar, cara, o São Paulo está esperançoso em relação ao Oscar, tá? Eu posso assegurar para vocês que dentro do São Paulo existe a expectativa de que o negócio aconteça. Se rolar o Oscar no Brasil, deve ser São Paulo, e a falta de grandes propostas do futebol europeu também tem ajudado. Mas aí eu vou ser mais prudente, eu vou colocar 4,5 de chance para o Oscar. 9,5 para o Wendel e 4,5 para o Oscar. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias nesse canal para você ficar por dentro de tudo e muito mais. Não perde o seu canal aqui. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos ficar por aqui. Um grande abraço nessa sábado. Até o próximo vídeo. Bom que vamos.